Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. E nós vamos aqui juntos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, nós vamos comentar um pouco sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, qual é a verdadeira data que Jesus nasceu. Aonde nasceu Jesus, qual foi o dia correto que ele nasceu. Através da mensagem nós vamos poder entender, compreender o que é isso. Aleluia. Veja só que Jesus, na sua caminhada, quando ele estava aqui com os apóstolos, ele comentou muito bem sobre a ceia, sobre a Páscoa, sobre aquele casamento que ele foi, essas coisas, e relatou que ele estava ali, que ele estava compartilhando. Mas sobre a data do nascimento dele, não mostra aqui na Bíblia qual o dia que ele nasceu. Então nós ficamos procurando aqui na Bíblia, encontra. Agora nós encontramos pela nossa cabeça, pela nossa mente, o dia do nascimento dele, o dia mais correto do nascimento de Jesus. É o dia que ele nasce em cada vida, em cada coração, em cada mente. O dia que nós abrimos o coração para Deus, para ele habitar na nossa vida, para ele entrar e ficar morando em nós. Aí foi o dia que ele nasceu. Isso que é a verdadeira data de Jesus. Quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nesta casa e cearei com ele, e ele vai cear comigo. E farei morada nesta casa, ainda diz isso. Quando nós abrimos o coração para Deus, é a verdadeira data do nascimento de Jesus. Porque aqui pela mensagem, irmão, a gente vê que Jesus participou da Páscoa. Primeira atitude era a Páscoa. O que era a Páscoa? Era a data de quando o povo saiu do Egito. Moisés levando aquele povo do Egito para Nova Canaã. Aí Deus ordenou que quando completasse um ano daquela saída dali, comemorasse a Páscoa. Um jantar noturno, agradecendo a Deus, porque tinha o povo saído lá daquela escravidão, lá do Egito. Todo ano, quando completava um ano, eles faziam essa comemoração. Sacrificando o animal, matando, e tinha o pão asmo nesse tempo. Então, eles participavam dessa Páscoa. Veja o que diz aqui Jesus, aqui em Lucas 22, 14. Aleluia, ele disse assim, chegando-se a hora, pôs-se Jesus à mesa, com eles, os apóstolos, e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Aleluia. 16. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra lá no reino de Deus. Demonstrou que era a última Páscoa que ele estava fazendo. Moisés fez aquela caminhada, eu falei agora, cada ano ele fazia uma Páscoa. Quando Moisés saiu, acabou o tempo dele, Jesus assumiu a Páscoa, ficou fazendo a Páscoa. Era uma vez por ano, essa Páscoa era só para os discípulos, não era para o povo do mundo, era só os discípulos que participavam. Aleluia. Então, Jesus que era a última Páscoa que ele estava fazendo. Nunca mais ia comer aquela Páscoa, só lá no reino do céu, quando lá ele chegasse. Quando lá se cumprisse o reino de Deus. Então nós, por faltar entendimento, nós estamos acompanhando o Natal do povo. Quem criou essa ideia de Natal? Como foi para surgir essa ideia? Olha só, bem bolado a história. Justamente criaram essa ideia no final do ano, no dezembro, dia 25. É o dia de dinheiro, irmão. É o dia que tem muito dinheiro circulando no mundo. É o 13º, está nessa data. Olha, é uma data bonita que tem muito presente. A pessoa comemora, faz cada evento lindo nesse dia. Tem perdão, tem abraço, tem amor, tem santidade. E Jesus em primeiro lugar naquele meio. Mas não é a data que ele nasceu, porque ninguém sabe a data dele. Eu falei agora, a gente sabe o dia que ele morreu. É muito bem explicado a data da morte dele. Mas do dia que ele nasceu não tem na Bíblia, irmão. Então eles criaram essa data já pensando nisso. O comércio se beneficia com isso. Muito. Dá muito lucro para o comércio. E o povo evangélico também. Os evangélicos, então, se prevalecem desse 13º e ficam em cima dos irmãos.
para não perder o dinheiro, irmão. Olha só como é mal intencionado o Natal. Aleluia. Não é o Natal, é o povo que faz isso. Mal intenção. Natal não é mal intencionado, mas usa esse nome de Natal justamente para isso, para se prevalecer do direito que ele dá. Aleluia. Veja o que fala aqui em Coríntios. Capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios 11, 26. Aliás, o 24 diz assim: E tendo dado graça, partiu e disse-lhe: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus falando para os discípulos no dia da ceia. Agora o 26 diz assim: Porque toda vez que comer o pão e beber o cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Olha que coisa linda, meu irmão, para quem entende. Primeiro ele falou que aquilo ele estava dizendo, aleluia. O 24 diz, como foi que disse, perdão, aleluia. Toda vez que comer tendo dado graça, perdão, partiu e disse-lhe: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Você está vendo? Fazia aquele movimento em memória do morto. Memória de quem está morto. Ele estava morto. Ele sabia que ele ia morrer. Por isso ele fazer em memória de mim. E o 26 aqui ele disse: Toda vez que comer o pão e beber o vinho, está anunciando a morte do Senhor. Aí eu pergunto para o meu irmão: por que anuncia hoje? Por que tem ceia hoje? O que é que a pessoa faz na ceia? Está anunciando a morte do Senhor. E ele está vivo. O que foi que ele disse? Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ele disse que era para ficar fazendo até quando ele voltasse. E ele voltou domingo de manhã. Quer dizer que ali parou. E por que continua fazendo isso hoje? Eu falei agora no começo. É porque dá dinheiro, tem lucro isso aí. Corre um dinheiro grande no dia dessa ceia. Que a ceia acabou e a pessoa continua. Por quê? Porque tem um disfarce nesse meio. Tem um engano nesse meio. E a pessoa não consegue ver. Fazer isso em memória de mim, falou agora. Ainda tem um versículo aqui para frente, que esse ainda é mais pesado ainda, para quem se congrega, para quem participa da ceia. Veja bem, é o 27. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, olha, meu Deus, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Todo que participa dessa ceia indignamente não sabe o que é que está fazendo. Está sendo culpado da morte de Cristo. Está matando Cristo, está crucificando Cristo. Porque é isso que diz a Bíblia. Ele está falando lá na frente. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. E ele veio domingo de manhã. Era para parar, não era para fazer mais. E se está fazendo hoje? Está matando, está crucificando Jesus novamente. Indignamente a pessoa não sabe, porque é ensinado assim, meu irmão. Não se zangue não, pelo amor de Deus. Você não tem culpa disso. Você é ensinado a fazer isso. Alguém diz que é para ter comunhão com Cristo, meu irmão. É um jogo de face para prender a gente ali. A comunhão com Cristo a gente tem no espírito e na mente, meu irmão. Nós se comunicamos com Cristo onde nós estamos. Ninguém vê Cristo. Ele é invisível e ninguém vê. Então isso tudo é um modo de prender e levar a gente para ali, para levar o dinheiro. Porque o dia da ceia é o dia de arrecadação, é o dia que entra muito dinheiro dessas casas nesses lugares. E o irmão inocente, ensinado, cumprindo com o mandamento de homem, está crucificando Jesus. Toda vez que come o pão e bebe o suco, está anunciando que Jesus está morto. Você está vendo como é difícil para a gente mexer com a palavra de Deus? Ela tem um imprensado que toda pessoa entristece até quando ouve. Mas é para o nosso bem isso aqui, meu irmão. É Deus que faz isso para abrir a nossa intenção. Guarde no teu coração, 1 Coríntios 11, 26. Toda vez que come o pão e bebe o cálice, está anunciando que Jesus está morto. E Jesus voltou domingo. Era para fazer isso até que eu venha, ele falou. Até que eu venha. E ele veio quando? Domingo de manhã. E ele está aqui comigo e está aí com você. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus abra o coração e deixe Jesus morar na tua vida. E mais um pedido eu peço, em nome de Jesus. É bom estudar isso aqui, tá, meus irmãos? É bom nós estudar isso. Porque quando a gente estuda, a gente não é enganado. Olha, irmão, você está vendo minha idade? Eu falei agora um dia desse.
Agora é que eu estou entendendo um pouco, um pouco, né? Um pouquinho. Estou entendendo um pouco. É difícil. É aí ensinando errado não entende mesmo, porque o outro todo dia fala a palavra dele, não a da Bíblia. E a pessoa fica confiando naquele homem, porque ele está bonito, de gravata, de paletó, está ali na frente, sendo filmado pela televisão. Agora, quando vê um velhinho falando a verdade, é difícil a pessoa querer acreditar. Mas é de Deus para o teu coração, tá, meu irmão? Eu te amo, Deus te ama, eu não quero o teu dinheiro. Mas, se possível, contribua com esse evangelho. Compartilhe essas mensagens para muitas pessoas ouvir a verdade de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento, e Deus é com vocês e é comigo também. Em nome de Jesus, diga todo amém. Aleluia.